A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aleluia. Eu quero desejar para vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas eu peço em o nome do Senhor Jesus Cristo que chegue, que alcance aqueles corações necessitados, aquelas pessoas que precisam ouvir da palavra, uma mensagem, uma esperança. Aleluia, uma direção do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, aleluia ao teu nome. Eu quero também desejar a vocês uma semana, né, hoje é sábado, estou gravando no sábado, amanhã é domingo, primeiro dia da semana, então eu quero desde já desejar a vocês uma semana de bênçãos, uma semana de refrigério, uma semana de alegria, de esperança, de presença de Deus, de comunhão com o Senhor, uma semana, aleluia, de repentes do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho aprendido, né, do Senhor, que Ele tem feito, Ele é especialista em, de repente, trazer uma bênção assim que a gente fica, hã? Como assim? E até sobre isso também que eu quero falar com vocês hoje, né? Sobre a promessa do Senhor, sobre a fidelidade de Deus nas nossas vidas, sobre a nossa fidelidade com Deus. Louvado seja o teu santo nome. Essa semana eu vi um vídeo que retratava um pouquinho isso, né? A menina, ela tinha um bolo na mão e a gente tem o costume, né, de quando a gente faz um aniversário, sempre tem aqui de quem é o primeiro pedaço do bolo, né? A gente tem esse costume. E era justamente isso que ela estava querendo representar naquele momento. Ela estava com um bolo e ela dividia o bolo e ela ia dando as prioridades. Quem era mais importante para ela dava. Quem era mais importante para ela dava o outro. Então, chegou em um momento em que o bolo acabou e só ficou as migalhas, o resto, o farelo. E foi o momento que ela conseguiu dar a Jesus, que ela lembrou de Jesus. Isso acontece comigo, isso acontece com você muitas vezes. A gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para exatamente tudo, e a gente nunca consegue ter um tempo para Deus. E às vezes, quando a gente consegue ter um tempo para Deus, é algo corrido, é ligeiro. Faz, pai, eu vou ajoelhar aqui, pai, 2 minutos eu vou orar. Amém. Pai, eu agradeço pelo dia, peço perdão, apresento minha família. E aí a gente vai, corre, vai trabalhar, vai fazer das coisas da casa, vai cuidar de filho, vai cuidar de marido, vai cuidar de trabalho, enfim, né? E o Senhor acaba ficando com as migalhas. Então, a gente vinha ter esse cuidado com as coisas do Senhor, né? Que a gente tenha esse cuidado em tirar nosso tempo, porque Ele tem cuidado conosco. A gente pode não priorizar Ele, mas nós somos prioridade dele. Eu e você somos prioridade para Deus. Quando você está machucado, caído, chorando, você busca, Ele te atende. Ele chega até você. Quando você diz, pai, vem aqui, que eu preciso conversar, ele se achega. Ele não diz assim, pera aí, calma, daqui a pouco eu vou. Vai fazendo suas coisinhas aí, que daqui a pouco eu chego aí. Não, ele vem imediatamente ao meu e ao seu encontro. Então que a gente tenha esse cuidado com Deus e com as coisas do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje o que eu quero deixar para vocês é uma palavra que está no livro de Gênesis. E eu quero também já dizer que é possível que a gente venha falar mais sobre Gênesis. O Senhor está falando comigo, me ensinando aqui no livro de Gênesis. Então, toda vez que Ele colocar algo no meu coração para entregar, eu vou vir aqui fazer esse vídeo para a gente poder partilhar da mensagem do Senhor. Amém? E eu quero deixar uma palavra que está no livro de Gênesis, no capítulo 22. E eu vou deixar com os irmãos o versículo de número 11, né? Lembrando que esse capítulo tem como título Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. A promessa. Aleluia, esse Deus é... Enfim, versículo de número 11 diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Aleluia. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada. Não Aleluia, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
aquele filho da promessa, né? Aquele filho que o Senhor prometeu a Abraão, e Abraão teve dúvida, assim como nós. Quantas vezes o Senhor levanta um filho dele para profetizar sobre minha vida, sobre sua vida, entrega a gente uma promessa e a gente para assim, olha para o nosso cenário, olha para a nossa vida como está, olha para a nossa casa, para o nosso emprego e diz não. Faz igual a Sara, ri. Não, 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 pai, não me engane, Jesus. Eu que não vou ficar esperando por isso, porque não tem condições disso acontecer. Olha como falta tudo. Olha o descaso, olha o desprezo, olha a escassez. Não, não vai acontecer. Aleluia. E a gente subestima o Senhor e a palavra dele. Aleluia. O Senhor, ele tinha prometido a Abraão que Abraão seria o pai das nações. Que a descendência de Abraão seria, ele teria um filho do teu sangue. Que Abraão, ele tinha preocupação, ele achou que eu não tenho filho, minha mulher já é de idade avançada, eu já sou de idade avançada. Então, o que vai acontecer? Quem vai herdar? Né? Quem que vai ser os meus herdeiros? Aleluia. Os meus criados? Aleluia. Aquele que foi nascido na minha casa? Abraão, ele queria herdeiro de sangue, ele queria o filho dele. E eu creio que Sara também, muito provavelmente. Aleluia. Sara, ela já era de idade avançada. Eu acredito que Sara também queria ter, né? É provável que ela ficou toda a vida tentando, mas nunca vinha esse filho. Então era frustrante para ela, era frustrante para ele. Mas o Senhor prometeu a ele que ele teria o filho dele. Sara, preocupada, creio eu, né? Disse, não, se o Senhor prometeu, tem que fazer alguma coisa. Foi lá e entregou a sua serva Agar, para que Abraão, aleluia, pudesse ter o filho do teu sangue. Nasceu Ismael, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filho esse que o Senhor também prosperou, mas não vamos entrar nesse mérito, porque a gente vai falar de outra coisa agora. Glória, aleluia, ao teu nome. Então, quando Sara recebeu a notícia do anjo de que no tempo de 1 ano ela estaria com o filho dela nos braços, amamentando o filho dela, ela riu, ela não acreditou, ela desacreditou, assim como nós desacreditamos todas as vezes que o Senhor nos entrega algo, aleluia, e o cenário está totalmente contrário daquilo que o Senhor está falando, está prometendo. Então, Sara desacreditou, Sara sorriu. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que assim como foi dito pelo anjo do Senhor, aconteceu. No final de 1 ano, Sara estava com teu filho Isaque nos braços, amamentando, feliz e sorridente. A palavra fala que Abraão ficou muito feliz. Ele sorria de felicidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas aí é que vem. O Senhor sabia que ele estava satisfeito. O Senhor sabia que Abraão estava feliz. Mas onde será que Abraão colocou Deus nesse conjunto aí de alegria, nesse momento de felicidade, nessa explosão de satisfação? Onde é que Deus estava? E foi aí que o Senhor, ele pediu que Abraão entregasse o seu filho da promessa. Aquilo que ele prometeu, aquilo que Abraão disse, não vou receber isso não, porque eu já estou velho, minha mulher já está velha, não tenho condições. E ele recebeu, ele disse, ai, que maravilha, que felicidade, ele estava satisfeito, ele estava realizado. E Deus vai tomar, como é isso? Mas o legal aqui da palavra, e é aquilo que a gente precisa fazer, é o exemplo que nós precisamos ter e carregar para a nossa vida, é que Abraão, ele não questionou, não. Aqui, quando o Senhor pediu, eu creio que ele ficou num desespero, numa incerteza, como assim? Pelo amor de Deus, como assim? Mas ele não questionou, não. Ele não questionou.
Ele simplesmente preparou. Do jeito que o Senhor pediu, ele preparou. Eu creio dentro do meu coração, por ele conhecer a Deus e por ele saber que Deus é misericordioso, é bondoso e dono do controle e promete, cumpre aquilo que promete, eu creio que lá no fundo do coração dele ele disse, não, alguma coisa ele vai fazer, não é possível. Alguma coisa ele vai fazer, mas ele confiou. O que eu quero dizer é que Abraão, ele confiou em Deus. Ele não teve receio, ele confiou. Ele pode até ter medo, ter tido medo. Eu acredito, medo, desespero, mas ele confiou. Acho que na mente dele ele fez assim, algo ele vai fazer. Não é possível, algo ele vai fazer. Mas eu vou fazer o que ele está me pedindo. Porque ele é Deus, ele, aleluia, cumpriu aquilo que ele disse para mim, então eu vou. E ele preparou toda a situação, e ele levou, e ele fez tudo do jeitinho que o Senhor pediu. E aí, no momento em que ele levantou a mão, em que ele ia, né, dar fim à vida do filho dele para que fosse oferecido ao Senhor como sacrifício, aleluia, viva a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse, eu já entendi, você é fiel, você é temente, você é fiel a mim, o teu coração está em mim. Eu sei que você está feliz, eu sei que você está satisfeito, eu sei que você está... algo inacreditável aconteceu, maravilhoso, essa bênção foi algo que te trouxe alegria, mas eu sei aonde está, aleluia, o teu coração, e o teu coração está em mim. Eu creio que o Senhor pensou. Eu acredito que o Senhor ficou numa alegria, numa satisfação quando viu ele preparar tudo e viu ele tomar a atitude que ele ia tomar. Mas o Senhor, ele não ia permitir. Aleluia, porque ele já tinha prometido. Ele só queria conhecer o coração de Abraão. E ele só quer conhecer o meu e o seu coração. E a gente só tem que entender que a gente precisa colocar ele em primeiro lugar. A gente tem que entender qual é o lugar de Deus na minha e na sua vida. Ele quer saber. Ele quer. A gente, quando aceita Jesus, a gente fala que ele é nosso único Salvador. E Deus, ele quer, aleluia, saber também qual é o lugar dele na minha e na sua vida. O que é que você tem feito para Jesus, para Deus, para dizer para ele, para provar para ele? Quando você faz o teu bolinho, de quem é o primeiro pedaço? Será que o primeiro pedaço você está dando para Deus? Vamos dizer que o bolo é o nosso dia. Vamos dizer que aquele bolo é o nosso dia. Quando você acorda, de quem é seu primeiro momento? Você acorda e vai logo fazer seus afazeres, se preocupa. Ai, mas eu trabalho cedo. Amém, aleluia, meus irmãos. É uma luta. A nossa vida é uma luta. Eu confesso a vocês que eu acordo muito cedo. Mas eu tiro meu minuto ali com Deus. Eu acordo, com a luz desligada ainda, eu me ajoelho ali. Entrego o meu dia, agradeço a Deus, peço perdão, apresento meus familiares. Aleluia. É o único momento? Não. Eu vou no caminho, eu vou orando. Eu tô no trabalho, eu tô ouvindo louvor. Eu chego em casa, eu vou ouvir também. Aleluia. Tira o momento da palavra. Que a gente precisa mostrar para o Senhor que o lugar dele, aleluia, ali é primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente quer algo de Deus, a gente não fala assim, pai, tudo bem, Jesus. Vai aí fazendo o meu irmão, vai ali na casa do meu irmão, abençoa ele, depois abençoa a família dele, depois abençoa o outro irmão, depois o Senhor vem me abençoar. Não, gente. A gente, na verdade verdadeira, pouco a gente se importa. A verdade é essa, a gente quer que o Senhor primeiro olhe a gente. Ai, eu tô necessitada, eu tô precisada. Aí depois a gente apresenta o nosso irmão. Porque a gente apresenta assim, porque a gente ora. Mas primeiro é a gente. Porque quando é com o Senhor, aleluia, a gente não coloca ele em primeiro lugar. O que Deus quer da gente é somente isso. Que a gente coloque ele em primeiro lugar. Ele quer saber onde é que está o meu coração e o seu coração. Tá nele? Ou tá naquela promessa que ele te fez? Aleluia. E você só vive por isso.
Não, meus irmãos. O Senhor, ele libera a promessa para a gente, sim. O Senhor diz que tem propósito que vai fazer. Mas a gente não pode viver em prol disso. A gente tem que viver pelo reino. A gente tem que buscar primeiro a Deus. Quando a gente busca a Deus, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, quando a gente busca a palavra, quando a gente louva, quando a gente agradece, quando a gente ajoelha, quando a gente jejua, o Senhor faz tudo acontecer. Ainda que a gente pense que não está acontecendo. Às vezes a gente está fazendo tudo isso, olha para o nosso redor, né? Olha para as nossas circunstâncias, para nossa vida, para o nosso dia a dia e diz: acho que Deus não está ouvindo, não. Acho que Deus não está prestando atenção quando eu oro, não. Acho que isso aqui que eu estou fazendo para o Senhor não está chamando a atenção dele, não, porque tá tudo igual. Mas não tá. Não tá tudo igual. Quando o Senhor liberou a promessa, eles não creram. E o anjo voltou lá, depois de um tempo. Nesse período, porque o Senhor liberou a promessa, passou um período. O anjo foi quando Sara entregou H, né? Abraão, teve todo esse processo. Eles estavam desacreditados. Aleluia, eles estavam desacreditados. Aí depois o Senhor voltou com o anjo, e o anjo disse a ela: deu um tempo. O anjo deu um tempo correto. Ele disse: no período de um ano. Daqui a um ano, você já vai estar. Ele disse assim: daqui a um ano, você engravida, não. Daqui a um ano, você vai estar com seu filho nos braços. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda assim, eles duvidaram. Eles não creram naquilo. Isso acontece com a gente. A gente fica na dúvida e diz assim: não, não é possível. Eu tô orando, eu tô buscando, eu tô fazendo, eu tô olhando e tá tudo igual. Deus não tá vendo. Não, 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 não tá. Ele tá trabalhando, ele tá gerando esse testemunho. Ele tá gerando tudo que você tá fazendo, aleluia, é testemunho da transformação e da mudança de Deus na minha e na sua vida. Tudo que a gente vive é testemunho de Deus. Aleluia. Eu vi algo que é verdade, eu li algo e que eu digo é verdade. O cristão, a pessoa transformada por Deus, ela não tem passado, ela tem testemunho. Aquilo que passou, que eu vivi, é testemunho para eu contar hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu estou vivendo hoje é o meu testemunho de amanhã, do dia da minha promessa, no dia do cumprimento da minha promessa. Louvado seja o teu santo nome. E assim como eu olho muitas vezes e acho que Deus não está vendo, porque é verdade isso. Tem hora que eu digo: não, Jesus, eu nem sei se eu continuo orando, Pai, porque não, não tem condições. E o Senhor está aqui me dizendo hoje, falou comigo, e eu creio que vai falar com vocês aí também, que necessita e precisa ter uma promessa e olha para as circunstâncias e não consegue acreditar que essa promessa vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor diz: eu estou vendo, eu vou cumprir. Basta que você não viva por isso. Vai fazendo aí a minha obra. Vai fazendo aquilo que você pode fazer. Aquilo que dá para você fazer. Vai se esforçando aí. Tá com dúvida? Busque a mim. Pergunte o que eu devo fazer, Pai. Porque é isso que eu fiz, meus irmãos. Eu digo: Jesus, eu preciso fazer algo pro Senhor, Deus. Eu tenho uma situação hoje que, enfim, eu dizia: Pai, eu orei. Pai, eu preciso fazer algo pro Senhor. Eu tenho que fazer algo. Eu tô me sentindo é, incapaz na obra do Senhor. Estou me sentindo incapaz. O que, que eu posso fazer? Eu não sei, eu não tenho nada, eu não sei nada. O que, que eu posso fazer? Eu não posso nada. E aí o Senhor me mostrou que eu podia. Isso aqui, minha filha, você pode fazer. Faça. Vai fazendo devagarzinho, vai fazendo aos pouquinhos. Vai trabalhando. Vai entregando aquilo que eu te der. Vai fazendo devagarzinho. Não fique só pensando naquilo que eu te prometi, não. Porque o que eu te prometi está prometido. O que eu te prometi está prometido e vai ser cumprido. Agora me coloque. Tire o teu coração disso e coloque o teu coração em mim. Aleluia. Tire o teu coração disso aí e coloque o teu coração em Deus. Pare de se preocupar. Pare de olhar para a circunstância. Pare de olhar para a situação. Pare de olhar para o que está ao contrário. E coloque o teu coração em Deus.
A promessa ela já foi feita. A promessa ela já foi feita. O que cabe agora a nós é confiar no Senhor. A gente já recebeu a promessa. A gente já entendeu o que o Senhor vai fazer. Vamos descansar o nosso coração em Deus. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui até este momento. Que Deus abençoe, guarde e proteja a semana de vocês, o finalzinho de mês de vocês. Tá? E logo, logo estaremos aqui novamente. Não esqueça, coloque o teu coração em Deus. Tire sua visão da circunstância. O Senhor ele vai trabalhar na minha vida, na sua vida. O Senhor ele vai cumprir a promessa que ele fez a mim e a você. Amém. Tchau, tchau.